A palavra do Senhor nessa noite diz assim, 2 Reis, capítulo 6, o versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra. Que o Senhor possa nos direcionar mediante aquilo que o Senhor mesmo separou para nós nessa noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso coração. E nos faz, ó Pai querido, ouvir a Tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amado de Deus, é importante nós sabermos que o que a palavra do Senhor está nos mostrando nessa noite é nada passa desapercebido aos olhos do teu Deus. Se nada passa desapercebido diante dos olhos do nosso Senhor, eu posso dizer a você, a palavra de Deus também nos ensina e diz, crê nos vossos profetas e prosperareis. A palavra de Deus nos ensina e nos coloca na posição de que devemos buscar uns aos outros em oração, devemos ser intercessores da causa um do outro, devemos como igreja estarmos no ajuntamento, a fim de que quando Ele ministre a sua bênção, todos nós possamos nos fartar e receber do melhor do Senhor, e quando nós voltarmos para as nossas casas, para os nossos trabalhos e por onde nós formos, que essa presença maravilhosa que nós recebemos, ela possa ser dividida por onde passarmos, sobre os lugares, com as pessoas, com os que se relacionam conosco, com os que nos observam, e até mesmo contra aqueles que de alguma forma possuem no seu coração um espírito humano, que muitas das vezes não se revela de uma forma tão natural quanto gostaríamos que se mostrasse às vezes. O espírito humano é aquele que está em muitas situações que advêm à nossa vida e nós pegamos e começamos a nos questionar, Senhor, mas por que é que eu estou passando por isso? Senhor, da onde está vindo essa situação? Senhor, e às vezes a gente olha e fala, mas não pode ser dessa situação, não pode ser desse contexto, tem que existir alguma outra coisa que traga algo que venha validar a luta, o sentimento, ou até mesmo a perda. E vemos que quando o homem de Deus, ele se coloca na posição, não tem quem possa invalidar a obra que ele mesmo começou. Nós estamos vendo essa palavra de 2 Reis, após o próprio profeta fazer com que o machado flutuasse, agora ele entrando numa situação onde o rei de Israel, ele era constantemente perseguido pelo rei da Síria. Existia uma perseguição terrível, e ali as condições que estavam dentro desse texto mostra que o rei da Síria, enquanto ia dormir, enquanto ia descansar, ficava maquinando de que forma ele ia fazer para que o rei de Israel fosse capturado, para que o rei de Israel fosse morto,
para que o rei de Israel fosse sucumbido através de uma situação. Estamos vendo pela palavra que lemos, onde diz que o rei da Síria estava a armar situações contra o rei de Israel. E todas as vezes que ele o tentava, Deus levantava Eliseu. E Eliseu, como homem de Deus, procurava o rei. Esse rei, querido, ele era o filho de Acabe, o filho herdeiro do trono. Ele era temente a Deus e tinha um grande relacionamento com Eliseu. Ele se propunha, então, a ouvir a voz do profeta. E Eliseu, ele foi, e em todas as vezes que o rei se propunha a descer, ou por um caminho ou por outro, ele orava a Deus e Deus dava direção. E quando Deus dava direção para o profeta ia e falava: meu rei, não desça por esse caminho, não vá por esse vale, não se estabeleça neste lugar. Como é importante a gente poder conviver no meio de profetas. Como é importante a gente poder dar honra a quem tem honra. Como é importante a gente poder crer na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Como é importante a gente poder receber uma palavra dessa, onde o Senhor está dizendo que Ele constituiu reis, profetas e sacerdotes no nosso meio. E nessa igreja, nesse lugar, querido, Deus tem colocado intercessores, Deus tem colocado profetas, Deus tem colocado homens e mulheres que têm sido diferenciados no sentido da intimidade com o Senhor, e através das suas orações, nós temos sido conduzidos, temos sido acobertados, e podemos dizer que até aqui, o Senhor tem nos ajudado, até aqui, o Senhor tem nos guardado, e até aqui, nós vamos continuar a lutar, porque aquele que nos guarda, não dorme, não tosqueneja, Ele está atento a tudo que acontece à nossa volta. O profeta chega, avisa e deixa bem claro: não vá por esse caminho. E todas as vezes que o rei da Síria se atreve a criar uma situação para querer capturar o rei de Israel, ele começa a se frustrar. E aí você vê que durante essa leitura, ele começa a chamar os seus conselheiros, ele chama o seu povo e ele começa a dizer: precisamos descobrir quem do nosso meio tem conchavo com o rei de Israel. Precisamos descobrir quem do nosso meio é um vendido. Quem do nosso meio tem tido parte lá. Aonde todas as vezes que a gente intenta de um jeito, intenta do outro, isso nunca acontece e está se frustrando. Amado, tem muita gente que não sabe como é que você ainda está de pé até hoje. Tem muita gente que está se questionando e falando: mas como é que pode? Sabe por quê? Porque a graça de Deus tem te alcançado, a misericórdia do Senhor tem sido sobre a tua vida, a palavra de Deus, ela é real, ela é fiel, e ela tem sido lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. O rei da Síria chama e começa a questionar, e aí vem a revelação para ele, que eu quero dizer, para o perseguidor. E esse homem vai e diz: meu rei, não tem ninguém fofocando não, não tem ninguém falando não, é que o senhor precisa entender uma coisa, tem um homem lá, e esse homem é assim com Deus, ó. Esse homem tem nome, o nome dele é Eliseu, ele é sucessor do profeta Elias, e sobre a vida dele tem uma porção dobrada do espírito profético. Ele tem uma intimidade com Deus que está além da nossa compreensão, ó rei. Esse homem, ele ora e Deus fala com ele. E é ele que tem recebido a revelação de tudo que o rei tem
tentado tramar, as lutas e até as formas e as artimanhas que o rei tem buscado a fazer para querer parar o rei de Israel, esse profeta, ele é assim com Deus, ele tem revelação, ele tem visão, ele tem poder, ele tem intimidade, Deus usa. Irmão, o rei da Síria olhou e falou assim: não é possível, quer dizer então que é ele que está fazendo com que os meus planos se frustrem? Não tem problema, levantem onde ele está, mandem espias, mandem exércitos, eu quero que tragam esse homem aqui. Irmão, tem gente que não aprende. Deus sabe como revelar, Deus sabe, querido, como trazer coisas e colocar no teu colo, sem você ter que ir procurar. Quando Deus, ele precisa tirar a confusão da tua mente, quando Deus, ele precisa tirar o engodo que está sendo colocado e provocado contra a tua vida, não tem quem possa impedir. Ele faz, querido, com que as provas, ele faz com que as situações, ele faz com que as máscaras sejam trazidas de uma forma muito clara. Não existe nada em oculto que ele não possa revelar. A palavra que nos fala hoje continua dizendo que o rei da Síria não aprendeu a respeitar o profeta. Ele manda agora os soldados irem lá buscá-lo onde ele estava, e foram e encontraram e o rodearam. E diz a palavra na continuidade do texto que soldados e cavalos e cavaleiros cercaram onde eles estavam. E no momento que o seu moço, o jovem de Eliseu, se levanta pela manhã, ele vai e vê vários soldados, uma multidão de homens que estavam prontos para pegá-lo, para poder agora fazer com que a palavra que tinha sido mandada pelo rei da Síria, pelo espírito humano, irmão, o espírito humano, ele é terrível, ele conhece o poder de Deus, ele já viu o sinal de Deus, ele sabe que você é de Deus, mas quando cai o temor, quando o amor esfria, quando a pessoa perde literalmente a sensibilidade, lamento. O moço vai e diz: ai, meu Senhor, tem um exército gigante à nossa volta, nós não temos o que fazer nem para onde ir. Irmão, quando o homem é de Deus, não tem essa não. Diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Eliseu vai, ele ora, ele fala com o Senhor. Aí ele chega para esse moço, fala: vem mais pertinho de mim aqui, que eu preciso interceder por você. Vem um pouquinho mais perto aqui, porque só o machado não adiantou para você, né? Você precisa ver coisas maiores, diferentes. Você está aprendendo, você vai ficar bom. Vem cá mais pertinho. Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver que aqueles que estão conosco são infinitamente maiores do que aqueles que estão se levantando contra nós. Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa contemplar aquilo que os olhos carnais não deixam ele ver, mas que a tua glória seja manifesta a partir desse momento. E diz a palavra que ele começa a olhar para os montes, ele começa a olhar ao redor, ele começa a ver carros, cavaleiros, todos eles, irmãos, como forma de chamas de fogo, e ali era a representatividade real da presença de Deus, falando para o moço de Eliseu: acalma o teu coração, agora você está conseguindo enxergar coisa que gente grande enxerga. Às vezes a gente olha, irmão, a situação, a circunstância, nosso coração se desespera, mas a gente ainda é menino, né? Mas temos que tomar cuidado, porque diferente de ser menino, Paulo falava: antes eu era como menino, falava como menino, pensava como menino. Tem gente que não quer crescer, irmão. Tem gente que parece que parou nos 12, 13, os 14, 15 anos de idade e morreu ali. Parece que a idade mental não se permitiu evoluir.
Tudo que ela vê é uma questão exclusivista, uma visão pessimista. Ela não consegue vivenciar as coisas grandes de Deus na vida dela, porque ela está sempre presa às questões do passado, sempre presa às questões que estão ligadas às suas frustrações, aos seus medos, e tudo que vem na vida dela são movimentos que vão trazer a ela, quem sabe, um momento de paz momentâneo, mas depois tudo vira desgraça, tudo vira perda, tudo vira choro. É necessário a gente crescer, e a gente vai poder ver e contemplar os livramentos e a misericórdia do Senhor na nossa vida. E continuando a palavra, o profeta vem e ora, e ele fala: Senhor, mata eles. Não foi isso que ele falou. Senhor, faz com que essas chamas, essas labaredas, faz com que desça fogo do céu. Não, também não foi isso que ele falou. Ele orou e falou: Senhor, cega esse povo temporariamente. Olha isso. Ele ora para que os olhos do menino sejam abertos, para que o menino possa ver quem estava ao redor deles. E agora ele ora a Deus para que Deus venha cegar aquele povo inimigo que queria persegui-lo, que queria matá-lo, que queria levá-lo cativo. E ele fala: Senhor, cega eles por um tempo. E Deus assim o fez. O melhor de tudo, irmãos, é que o profeta, na intimidade com Deus, sendo guiado pela graça do Senhor, chega para esses homens, para esses soldados e diz: os homens que vocês estão procurando não estão aqui não. Vem, me segue que eu vou levar vocês até lá. Irmão, um único homem, humanamente falando. Mas diante da graça de Deus, pode ser que você se sinta sozinho muitas das vezes. Pode ser que você esteja se sentindo abandonado, pode ser que você esteja vendo essa luta sendo criada, estabelecida, dia após dia, dentro do teu convívio, dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho. Mas o Senhor está dizendo: você não está sozinho. Você já pensou? O profeta vai, ora, pede para que aquele povo seja tirado deles a visão. E leva eles agora, aonde? Lá para Samaria. Leva lá na presença do rei de Israel. E diz a palavra do Senhor, que quando o rei de Israel se depara com toda aquela multidão de homens cegos, o profeta vai, ora, e fala: Senhor, que eles possam, a partir desse momento, enxergar, ver onde eles estão, que a cegueira possa sair e que eles possam agora ter consciência na terra que eles estão. O profeta estava fazendo assim: vocês queriam me matar? Vocês estavam tramando contra mim? Eu não. Irmão, eu não sei se você consegue entender aquilo que o Senhor está falando para mim e para você, mas Ele está dando os teus adversários nas tuas mãos. Ele está colocando nas tuas mãos os que te caluniam, os que te perseguem, os que estão segurando a tua bênção, os que têm se levantado contra ti na calada da noite, que estão fazendo as coisas escondidinho, achando que Deus não está vendo. Mas ninguém está vendo, mas Deus está. E Ele está dizendo para mim e para você, por essa palavra, querido: não vai fazer nada, não vai fazer nada, você vai só orar para que as escamas caiam dos olhos. Irmão, é difícil, hein? Aí tem que ser homem de Deus, porque a vontade é falar: extermina Deus, queima Jeová. Ele vai, ora, os homens começam a enxergar e ninguém entende nada, e eles começam a se ver num lugar que eles nunca pensariam estar vivos. Você já parou para pensar, irmão, que Deus tem esse poder de entregar o teu adversário na tua mão, a fim de conhecer qual é o verdadeiro espírito que está no teu coração? Você já parou para pensar, irmão, que muitas das vezes a nossa carne ela tende à vontade de fazer algo que nunca iria agradar a Deus, mas que poderia nos dar condições suficientes para a gente poder, pelo menos eu estou vingado, pelo menos eu fiz. Não, a graça de Deus, ela vai além do nosso entendimento. Diz a palavra que quando eles começam a enxergar e olhar, ali naquele momento, o rei de Israel fala: meu pai,
Esses homens vieram, todos eles, nós vamos matá-los. Nós vamos matá-los. O profeta falou, não, meu senhor. Como assim? O senhor não pode desferir nenhum golpe de espada, nenhum tipo de arco e flecha contra eles, porque eles já estão sobre o teu domínio. Rei, eu proponho algo, que seja dado a eles pão e água, para que eles possam comer e beber e voltar da onde eles saíram. Irmão, a palavra de Deus, ela confunde o homem. Não vai ser do jeito que você quer, da forma com que você espera, mas da forma com que Deus é e do jeito que Ele vai fazer. Ele nos trouxe hoje aqui para podermos falar a respeito dessa palavra, que sim, o texto é longo e nós estamos entrando dentro dessa condição contextual para podermos nos aprofundar sobre aquilo que é profético. Não é o que Ele vai te revelar, não é aquilo que os olhos humanos estão vendo, mas é aquilo que é a minha vontade. Mas na continuidade dessa leitura, e no último versículo que nós lemos, diz que esses soldados voltaram para a Síria e depois nunca mais se levantaram contra o rei de Israel. Ó irmão, Deus está no meio dessa situação toda aí, desse vulco-vulco que você está vivendo, dizendo para mim e para você, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque nada está passando desapercebido diante dos meus olhos. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque os anjos do Senhor estão ao teu redor para te guardar de dia e de noite. Ele está dizendo para mim e para você, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque aquilo que você não via, aquilo que os ouvidos não ouviam, aquilo que ainda você não sabia, Deus está trazendo a revelação diante de você, para que você não venha tomar atitude, mas para que você venha saber que o inferno mais uma vez perdeu na tua vida, mais uma vez ele se levantou, e ele arquitetou, e ele criou uma situação a fim de te fazer parar, mas mais uma vez, Deus abriu os céus e te deu uma direção, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não seja levado preso, para que você não seja roubado do teu direito de continuar a crer na obra que Deus começou na tua vida. A vontade é a outra, mas a graça é o que nos mantém de pé. Se Deus colocasse o teu inimigo hoje nas tuas mãos, o que você faria com ele? E olha, irmãos, nós devemos saber que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra ossos e potestades do mal. Mas aqui nós vamos falar sobre questões de pessoas mal resolvidas, pessoas que às vezes se levantam contra você no teu trabalho, pessoas que às vezes se levantam contra você no meio do teu convívio, às vezes até mesmo dentro da igreja. O Senhor está dizendo para você, acalma o teu coração e aquieta-te, a tua alma. Aquieta o teu coração no meio dessas situações todas, porque o Senhor hoje, Ele está dizendo, Ele está quebrando as cadeias, derrubando os muros e te libertando de situações que estavam vindo a fim de querer paralisar. Eu fico imaginando como aqueles soldados sírios se viram dentro da terra agora dos próprios homens de Deus, que eles tinham ordem de perseguir e matar, e eles não fizeram nada. Davi, ele foi levado numa situação onde o espírito humano se levantou contra ele, porque a glória de Deus que habitava sobre ele ofuscava os demônios que estavam sobre Saul. E desde muito cedo, porque Davi em vários momentos era chamado para poder tocar a sua harpa, para poder aquietar o coração daquele homem que estava endemoniado. Saul, ele foi um homem de Deus? Foi, mas até o momento que ele deixou de ser, pela desobediência. Ele se tornou agora um homem que tinha poder, mas não tinha unção. Ele tinha poder porque ele era rei, e ele usava do poder, do anel, da autoridade, para disseminar perseguição, situações completamente fora daquilo que era o propósito de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele perseguia a Davi, ao ponto de um determinado dia, eles estarem numa incursão contra Davi, perseguindo, buscando matar a Davi. Diz a palavra de Deus que ele vai aliviar o seu ventre. Ele entra numa caverna. É o momento que não tinha segurança perto dele, é o momento que não tinha nada, irmão. Era só ele só. Diz a palavra que Davi estava dentro dessa caverna. E Davi foi
e cortou um pedaço daquela túnica. E no momento onde Saul voltou à sua posição, Davi saiu a público e disse: meu senhor, eis que o que tens falado sobre mim não tem o menor sentido de ser. Eu não quero mal algum da sua vida. E a prova está aqui, ó. E ele vai e mostra: se eu quisesse fazer mal ao Senhor, eu teria feito, porque eu tive, o Senhor me deu nas minhas mãos. Essa palavra ela é profética para você e para mim. Davi, nesse momento, ele fala que ele não ousaria tocar no ungido do Senhor, mesmo sabendo que aquele homem estava possesso. Não era só espírito humano não, que estava endemoniado. E tem muita gente que usa esse versículo isolado para se autopromover, se autoproteger por aí, né? Você não pode tocar no ungido do Senhor, irmão. Não. Não confunda. Você não vai pôr a tua mão, você não vai se justificar, você não vai fazer barulho, você não vai tirar e levantar a tua espada, você não vai criar situações contrárias, você só vai descansar no Senhor. Mas você acha que nada está acontecendo, você acha que as coisas estão paradas, você acha que nada vai mudar. O Senhor está dizendo para você hoje: aquieta o teu coração. Eu estou te trazendo a revelação. Eu estou te trazendo resposta. Eu estou abrindo o teu entendimento para que você possa se libertar do peso da culpa. Deixa Deus justificar a tua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você: alimenta, dá água, dá pão e deixa que o resto eu faço. Não se revolte. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não importa quem está dentro dos seus leitos ou nos seus lugares aí secretos, querendo armar uma cilada aos teus pés, querendo criar uma situação aí contra a tua vida. O Senhor já te mostrou, o Senhor já te trouxe hoje aqui para poder dizer: sou eu que te guardo, sou eu que te livro. Descansa o teu coração. Se até aqui Deus te guardou, é tempo de você continuar glorificando e adorando o nome do Senhor, porque Ele trouxe hoje você aqui para poder dizer: e esse exército nunca mais virá contra a tua terra. Esse exército nunca mais virá na tua presença. Descansa o teu coração. Deus seja eternamente louvado. Amém.